Já existe aula preparada, depois eu vou passar para vocês o canal do YouTube que vai ficar essa aula, né, para vocês assistirem, tirarem dúvidas e depois vir para a próxima aula já com aquela leitura ou aquela visualização do conteúdo. Então, eu vou compactar, vou colocar somente os pontos principais da aula, né, e aquelas questões que eu julgar ser pertinente, ok? Então, a aula vai ser, sim, disponibilizada, mas não na integralidade dela. Vai ser compactada e eu vou dividir, né, para que não fique ocupando espaço nem de ninguém, nem de vocês, nem do meu computador aqui, e nem da minha nuvem lá na minha plataforma, tá bom? Então eu vou fazer algo mais compacto. Bom. Bom, vamos lá. Como eu disse, esse é um curso que não deve ser novidade nenhuma para vocês, né? Porque vocês já passaram pela maioria dos assuntos que aqui vão ser tratados. E saber exatamente o que é que vocês têm em mente do que vem a ser econometria, né? O que vem a ser econometria? Qual é a definição de econometria? Eu vou emprestar aqui, né, em Triළිgator, né, essa definição que me parece ser bastante interessante e completa. Ramo da economia que se dedica às estimações empíricas das relações econômicas. Simples, mas diz tudo, né? Lá no Gujarati, que é o livro principal aqui da nossa referência, né, ele no primeiro capítulo já trata sobre todas as definições dadas por diversos autores. Eu gosto dessa. Acho que é exatamente isso, né? É um ramo da economia, do curso de economia, que está preocupada em fazer e elaborar estimações empíricas, ou seja, é a parte da economia que mergulha na base de dados, que mergulha no mundo real, que mergulha na prática. Então, se vocês esperaram até o quinto, sexto período para ter um pouquinho de prática, chegou o momento. Agora vamos praticar a economia, né? Nós vamos elaborar modelos, nós vamos entender os modelos, vamos analisar as suas direções, os seus efeitos das políticas econômicas, o uso de modelos, e assim nós vamos usar a econometria como um acessório, não é o fim, é uma parte importante, integra aí o curso de economia, mas é também talvez um terço do curso de economia. Veja que vocês, para chegar em econometria, vocês fizeram matemática 1, vocês fizeram matemática 2, vocês fizeram matemática 3, vocês fizeram cálculos das probabilidades, fizeram introdução à econometria. Então, vocês fizeram uma direção toda quantitativa para chegar nesse curso de econometria, certo? Então, observe que foi preparado para que vocês tenham pelo menos 30% do curso de economia, essa parte quantitativa. Não tenho a menor ideia de como foi o desenvolvimento de vocês, o desempenho de vocês na parte anterior. Eu vou admitir por hipótese que está tudo legal, né? Não vou me preocupar com alguns conceitos, porque me parece que agora chegou a hora de vocês resgatarem aquilo que vocês aprenderam lá em todos os cursos de cálculo, de matemática, de cálculo de probabilidade e de introdução à econometria. Então, eu vou me dar ao luxo de imaginar que está tudo legal. Também vou imaginar que está tudo legal em teoria microeconômica e também vou imaginar, aí sim, que está tudo legal em macroeconomia. Então, caso vocês tenham lacunas a ser preenchidas nessas áreas, é bom que vocês já comecem a se preocupar. Comece a se dedicar, porque nós vamos juntar essas três grandes áreas, estatística, matemática e teoria econômica, jogar no litificador e o que sobra desse troço aí, dessa mexida aí, é econometria. Tá ok? Então, vamos pensar bem, vamos imaginar que a gente já está em pleno voo cruzeiro,
e já vamos agora fazer uso daquilo que vocês mais gostariam de fazer no curso de economia, certo? Então vamos praticar esse curso. Bom, como eu disse, é a junção de três grandes áreas aí. Teoria econômica, micro e macro, sobretudo, fatos econômicos, né, que é a base de dados. A economia real vai ser representada aqui pela base de dados coletada. Essa base de dados vai estar no Banco Central, vai estar no Ministério da Fazenda, no Ministério da Economia, no Tesouro Nacional, vai estar no IBGE, vai estar nos órgãos oficiais aí para poder elaborar análises mais corretas. Então, vamos buscar dados em órgãos oficiais. E depois nós vamos ter a teoria estatística, que é a base do curso de econometria, onde se junta a matemática e a estatística, né? Então, essas três coisas combinadas vai gerar uma relação entre aquilo que a gente aprendeu até agora em teoria com os fatos que são representados pela base de dados. Então, isso é o nosso trabalho, este é o nosso exercício. Esta é a minha preocupação em deixar vocês preparados para evidenciar a economia, ou seja, a partir dos dados, elaborar reflexões, raciocínios, até argumentos em defesa de determinados fenômenos que vocês queiram estudar. Então, essa é a nossa preocupação principal. Eu não gosto muito desses extremos. Eu não gosto muito daquele que se preocupa só com a teoria, que fica imaginando somente implicações puramente dedutivas, e também não gosto daqueles que são neuróticos pelos modelos, né? Que só pensam a base de dados, só pensam em trabalhar com base de dados, só pensam em trabalhar com computador, só pensam... Não, acho que tem que ter um mix. Acho que a gente tem que juntar essas coisas de forma elegante para que a gente possa fazer uso da nossa profissão, usando a teoria, sim, no momento em que for preciso, e usar a base de dados também no momento em que for preciso. Então, percebam que esses extremos não me seduz, né? Eu não sou só modelo, também não sou só teoria. Eu quero trabalhar um mix aí, né? Mas não deixar de pôr o pé na realidade, mas também não deixar de pôr um pé na teoria, naquelas implicações dedutivas. Então, vamos juntar essas duas coisas. Vocês fizeram macro 1, macro 2 e provavelmente estão fazendo macro 3. Vamos usar as implicações dedutivas do curso de SLM, por exemplo, e vamos agora registrar isso, estimar isso e vamos verificar se a realidade que nós temos ela está sendo bem explicada teoricamente, e se isso for verdade, a gente vai ter condições de montar aquilo que é a nossa principal atividade, montar expectativas, né? O nosso curso é diferente do curso de contabilidade, que é diferente do curso de estatística, é diferente de outros cursos mais aplicados, porque nós montamos expectativas para os atores econômicos, seja ele consumidor, seja ele investidor, né, seja ele governo. Então, esses três atores aí, né, eles precisam de sentarem em expectativas para tomar decisões. Então, é o nosso papel. A responsabilidade de olhar o futuro é nossa. Não é do médico, não é do administrador, não é do advogado. É nosso papel, nossa profissão, é quem tem que elaborar situações de cenários, situações de previsões, de projeções, de futuro, se o cenário for para cá, para onde é que vai a economia? Se a economia vai para cá, para onde vai o investimento na minha empresa? Tudo isso é cenário que a gente pode montar com as ferramentas que nós vamos estudar, sobretudo a econometria, né?
Bom, como que o econometrista trabalha? Também acho que vocês já sabem disso, mas eu vou reforçar isso aqui. O primeiro passo, ele sempre, pessoal, sempre, o econometrista tem por base sempre, pano de fundo, a teoria econômica. A teoria econômica é a principal variável na profissão, né, na seção econometria, não vou nem falar de profissão, na seção econometria, a teoria econômica é a principal, é o principal norte do econometrista. Sem a teoria econômica não existe econometrista, certo? Ele sempre tem que estar respaldado pela teoria econômica. Se eu vou montar algumas expectativas, eu preciso ter a teoria de base, eu preciso compreender a teoria. Então, qualquer modelo que vamos trabalhar aqui, nós vamos precisar estudar primeiro a teoria. Temos que entender primeiro quais são as relações previstas na economia a partir da teoria, para a partir daí sim estimar os modelos. Esse é o nosso papel. Então, nós vamos usar a teoria econômica. Depois da teoria econômica, a gente tem que debruçar em cima do modelo matemático. Por quê? Porque o modelo matemático me dá aquela ideia de derivadas, dá aquela ideia de impactos, de sensibilidades, de mudanças numa variável e impacto na outra. Quando você deriva uma função em função de outra, você está querendo saber qual é o impacto daquela variável sobre a outra. Então, o modelo matemático é possível que a gente cobre de vocês aí alguns expertises de vocês no curso de matemática. Depois vem quem? O modelo econométrico, especificamente, que é a junção da teoria econômica com o modelo matemático, né? Aí você elabora o modelo econométrico. O modelo econométrico é o modelo probabilístico, é o modelo estocástico, que a gente leva em consideração a probabilidade de erros de medidas, a probabilidade de reações não esperadas. Então, a gente vai usar nesse primeiro passo a teoria econômica, o modelo matemático e a construção do modelo econométrico, para que eu possa, sim, a partir depois do segundo passo, ir em busca da base de dados. A base de dados está disponível aonde? E como ela está disponível e como a gente vai trabalhar essa base de dados. Então, eu preciso trabalhar essa base de dados. Eu preciso homogeneizar a base de dados, eu preciso deflacionar, se for o caso, dependendo do modelo econômico que eu estiver trabalhando, eu preciso deflacionar essa base de dados, eu preciso dessazonalizar a base de dados, tem que verificar se existe componente sazonal, eu preciso verificar se existe efeito dos preços sobre a base de dados, eu preciso saber se esses dados são trimestrais, se eles são mensais, se eles são semanais. Então, eu preciso tabular essa base de dados. Ou seja, o segundo passo é onde eu vou administrar, entender, estudar o insumo básico, né, do modelo econométrico, que é uma base de dados, que é a relação da realidade. Bom, depois vem o processo de estimação dos parâmetros, né? Existe toda uma lógica na estimação. Nesse caso, em geral, a gente usa um software, né? A gente não faz mais essa estimação na mão, apesar de, se você tem o domínio manual da estimação, o software fica muito bem utilizado, muito bem fácil de utilizar, né? Então, no segundo passo, eu tenho a estimação do modelo. Aí vem o terceiro passo. Vamos supor que eu tenha obtido o modelo estimado, bem legal, bacana, e eu vou avaliar o modelo. Para que serve esse modelo? Né? Se tudo der certo, eu uso esse modelo. Né? Olha lá, eu uso esse modelo para fazer uma análise estrutural, eu uso esse modelo para fazer uma análise política, eu uso esse modelo para fazer previsões. Né? Análise estrutural é verificar, né, efeito marginal, né? Efeito marginal e elasticidade. Simular efeitos de política econômica, né, é também uma variante aí do nosso modelo, ou seja, eu posso usar para fazer análise e simulações de política econômica, verificar se a política pública está sendo efetiva. E previsões, ou seja, o nosso principal uso de modelo é
projetar, é fazer previsões, né? O cenário X é tanto, então qual é a previsão? O cenário X é Y, então qual é a previsão? Então eu vou ter aí possibilidade de simular a economia, montando diversos cenários e montando diversas previsões. Caso dê tudo errado, né, ou seja, o modelo não passou no processo de avaliação, eu tenho que rejeitar o modelo e tenho que retornar lá no início e construir todos os passos de novo. Pode ser que eu tenha usado a teoria errada, eu tenha usado a base de dados errada, eu tenha usado o modelo errado, eu tenha tabulado a base de dados de forma incorreta, então eu estimei de forma errada. Então eu tenho que rever todos os passos. Então isso é exatamente o processo metodológico aí da econometria, ok? Também acho que não é novidade para vocês. Bom, no capítulo 1 também do Gujarati, ali tem como que se aplica isso, a teoria econômica e o uso dela. Então aqui tem um exemplo que eu gosto de dar nesse curso, que é assim: a lei psicológica fundamental consiste em que os homens estão dispostos, de modo geral e em média, a aumentar o seu consumo à medida que a renda cresça, embora não em quantia igual ao aumento de sua renda. Isso é uma das teorias, né? Teoria do consumo, apresentada por John Maynard Keynes, né? Em que ele está discutindo o que é a psicologia fundamental do consumidor. Então, se o salário aumenta, eu consumo mais, mas não mais do que eu ganhei, né? Isso é o que está em teoria econômica. A gente pode estimar esse modelo. Então, eu transformo esse modelo econômico, eu transformo esse modelo teórico em um modelo matemático, dizendo o seguinte: isso quer dizer que, se o consumo das famílias vinda do salário é um montante do consumo em Y de salário, o da renda, ambos medidos em unidade de salário, a variação do consumo tem o mesmo sinal que a variação da renda, porém é de grandeza menor. Isto é, a derivada do consumo em função da derivada da renda é positiva e inferior à unidade. Isso é Keynes. Isso é o quê? Propensão marginal a consumir, né? E o intervalo desse troço é entre 0 e 1. Ele é positivo, porém menor do que a unidade. Então eu já tenho até a perspectiva ou a expectativa de como vai ser essa relação, porque a teoria econômica já prevê isso. Então qual é o meu papel? Meu papel é estimar para verificar se isso se comprova, né? Pegar lá a renda nacional, pegar o consumo das famílias, a renda de salário e montar uma propensão marginal a consumir, estimar e verificar se está tudo certo, né? Isso aqui está lá na teoria geral do juro, do emprego e da moeda, né? Vocês já conhecem isso aqui, especificamente nessa edição aqui, na página 75. E também está no livro do Gujarati, lá no capítulo inicial, né? Onde ele está trabalhando isso. Então, o uso eu vou em busca de uma teoria econômica, descubro quais são as relações previstas na teoria econômica e agora eu vou montar o meu modelo matemático e vou estudar isso para ver se isso é verdade ou não é. Eu quero montar um modelo matemático que pode ser representado por um modelo algébrico, né, onde você tem isso daqui, y é função de x, o consumo é função da renda, né, e a variação do consumo em função da renda é positivo, ou seja, a derivada é positiva, né? Então, é um modelo matemático algébrico. Nesse caso em particular, a relação está entre 0 e 1, o que a gente chama de propensão marginal a consumir. Isso é a elegância do modelo, pessoal. Isso é o que a gente precisa entender antes de começar a estimar o modelo. O modelo geométrico, geralmente, a gente usa gráficos, né? A gente pode usar o modelo algébrico com a matemática, com a derivada, com a integral, se for o caso, com as definições, com as relações previstas. Mas eu posso fazer um diagrama para especificar a relação entre as variáveis. Então, veja como funcionaria. Vou admitir uma hipótese que essa relação seja linear.
y é função de a, b, x. Então, eu tenho lá, y é função de x. Então, se é uma relação linear, e aqui é positiva, eu vou ter alguma coisa assim, certo? Uma linha reta, onde eu tenho aqui o intercepto, e aqui eu tenho o coeficiente de inclinação, né? A variação de y dada uma variação de x é exatamente o coeficiente de inclinação. Então, eu posso representar essa função consumo por uma relação matemática, mas na forma geométrica, né? Aqui é o A, ali é o B, e aí eu tenho exatamente uma combinação, admitindo a hipótese que essa relação aqui seja linear. Ela pode ser não linear, ela pode ser exponencial, pode ser potencial, pode ser logarítmica, pode ser polinomial de ordem 3, pode ser polinomial de ordem 5, pode ser inversa. Então, tem diversas relações aqui que eu posso guardar aqui. Eu estou admitindo por hipótese, no caso mais simples, essa relação linear. Se é uma relação linear, eu vou estimar uma reta. Se é uma reta, eu vou ter um intercepto e vou ter um coeficiente de inclinação, que é o próprio B, ou beta, né? Então, eu tenho aqui um modelo, uma representação do modelo matemático, mas na forma gráfica. E o modelo econométrico? Qual é a diferença? É um modelo algébrico especial que inclui variáveis aleatórias. Então, eu tenho aqui um modelo matemático, y é igual a mais b de x, né? E aqui eu tenho um modelo matemático, agora com a incorporação de um delta. Esse delta é exatamente o termo de erro, né? Esse delta é exatamente aquilo que transforma o modelo matemático em um modelo econométrico. Então, esse delta é aquela possibilidade de eu estar cometendo algum tipo de deslize na minha estimação, algum tipo de deslize na minha tabulação, algum tipo de deslize na minha coleta de dados. Então, isso tudo pode estar sendo representado por esse delta. E aí torna o modelo, ao invés de ser um modelo matemático, determinístico, específico, ele é um modelo probabilístico. Então, eu acabo estimando um modelo que tem uma distribuição de probabilidade, né? Então, em geral, ele vai ser especificado dessa forma, como vocês já conhecem. Y é função de beta 0 mais beta 1x mais o termo de erro. A novidade aqui é o termo de erro, né? Porque os outros componentes você já sabe. Primeiro, y é função de x, vem da teoria econômica. Segundo, y tem uma função linear, vem da matemática. Terceiro, y tem função de uma função linear mais um componente de erro. Opa, o componente de erro apareceu aqui, é um modelo econométrico. É um modelo estocástico, um modelo probabilístico, não é mais um modelo determinístico, né? Então, eu tenho aqui uma relação altamente estatística, altamente probabilística, e que eu tenho aqui que levar em consideração, né? Ótimo, então se isso é verdade, isso vocês já viram, vocês já conhecem, então você chega aqui a um processo assim, você tem uma série de combinações entre consumo e renda, por exemplo, esse é um caso do consumo e renda, né? Onde eu tenho aqui uma estimação, que é uma reta, né? Que é um modelo que eu estou admitindo por hipótese, esses diversos momentos aí, que está em azul aí, esses diversos momentos, diversas informações, aí eu estimo essa reta, né? Dado aqui por uma regressão, e aí eu tenho que o termo de erro vai ser exatamente essa diferença do que eu estou observando daquilo que eu estou estimando, né? E isso é dado justamente aqui, chamado de termo de erro, a partir desse modelo aí, ó. Então, eu tenho um modelo econométrico, estimo a reta vermelhinha, e depois eu vou saber exatamente qual é o tamanho desse erro. Obviamente, no curso de introdução à econometria, vocês devem ter tido algum tipo de contato em saber exatamente definir o que é esse termo de erro, né? E por que ele é importante aqui? Porque a partir dele é que eu calculo essa reta de regressão, né? Então, o objetivo aqui desse modelo econométrico é obter essa reta que minimiza a soma dos quadrados dos resíduos, a soma dos erros, né? Então, eu tenho aqui vários componentes de erros e eu quero uma reta que minimize essa diferença. Olha que coisa legal. Essa é a nossa principal ideia no modelo econométrico. É obter um modelo matemático a partir de uma estimação estatística econométrica, a partir de uma observação da realidade. Então, eu vou lá, busco a realidade,
tabula essa realidade, cria um modelo matemático, cria um modelo econométrico, estima essa reta, e esse é o objetivo principal, né? É obter essa reta. Porque a partir do momento que eu obtenho essa reta, eu tenho uma ideia de qual é a relação entre consumo e renda. Eu saberei aí qual vai ser a inclinação dessa reta. Se ela é menos elástica, se ela é mais elástica, né? Se o efeito marginal aí é maior que 1, ou o efeito marginal é menor do que 1. Ok? Então, eu estou aqui com o propósito de obter essa reta vermelhinha aí, a partir dos dados observados do mundo real. Esse é o objetivo principal, obter um modelo matemático a partir de uma base de dados. A base de dados escolhida vem a partir da teoria econômica. É isso, né? A síntese do nosso trabalho, durante o período todo. Certo? A síntese do nosso trabalho é exatamente obter essa reta, ou um modelo polinomial, ou modelo exponencial, ou um modelo potencial, ou uma parábola, ou um polinômio de 3, 4, de ordem 3 ou ordem 4. Então, eu tenho aí diversas formas para estimar e entender, mas eu preciso de uma estimação que represente bem a base de dados que eu estou coletando. Esse é o objetivo. Estimar um modelo que represente bem a base de dados que eu estou trabalhando, que eu estou coletando, que eu estou estudando. Se a base de dados é uma relação entre consumo e renda, eu vou primeiro trabalhar a base de dados, consumo e renda, vou entender qual é a dinâmica dessa base de dados, vou saber se ela tem estabilidade, vou saber se ela tem critérios aí para usar o modelo econométrico, para depois sim eu estimar o modelo. Então, eu tenho hipóteses a partir dessa base de dados, eu tenho hipóteses a partir desse termo de erro que permite eu estimar o melhor modelo. Esse é o propósito. Ok? Então, é um exercício aplicado, não tem como fugir. Eu vou observar a realidade, vou pegar o modelo matemático, vou transformar em modelo econométrico, admitir as hipóteses que estão na teoria econômica e botar para rodar num software. Certo? Nós vamos trabalhar com software, eu vou mais adiante falar sobre isso com vocês, mas nós vamos... O propósito principal não é a minha habilidade no software. O propósito principal é a minha habilidade em interpretar os dados. Minha habilidade é entender o que está acontecendo, o fenômeno que está acontecendo. Seja ele sob o ponto de vista teórico, que eu quero só entender isso aqui sob o ponto de vista teórico, mas seja ele, sobretudo, sob o ponto de vista empírico. Que eu quero fazer previsões, eu quero montar previsões, eu quero montar expectativas para os atores econômicos. Ok? Bom, esse termo de erro é a nossa novidade. Nós chamamos ele de termo de perturbação estocástica. Né? Quais são as principais características do termo de erro? Ele observa a influência de outras não especificadas no modelo. Ótimo, de erro captura determinadas variáveis que não foram especificadas. Eu tenho y em função de x. O modelo poderia ser y em função de x, w e t. Só que w e t não estão no modelo. Então, o termo de erro captura essas duas variáveis, que deverá ser insignificante. Mas ela deve estar fazendo parte do modelo por meio do termo de erro. A principal variável é y em função de x. Só que se tiver um w aqui, seja ele significante ou não significante, ele está esse termo de erro seja o menor possível, né? Seja a variância mínima, o menor erro possível, e daí aquela variável ela entrou ali para ajustar o modelo, mas não é tão impactante quanto a outra variável. Bom, o termo de erro também absorve os possíveis erros de medida da variável a ser explicada. Então, quando a gente está coletando a base de dados, quando a gente está tabulando a base de dados, quando a gente está transformando a base de dados, a gente pode cometer erros. Posso deflacionar com o deflator errado, eu posso não levar em consideração a sazonalidade, eu posso estar com a base de dados medida de forma incorreta. Então, tudo isso pode estar comprometendo o meu modelo, entretanto, ele está no termo de erro. Né? E o terceiro grande fator aí do aparecimento do termo do erro
é que nem sempre, toda vez que um economista monta um modelo econométrico ou econômico, ele tem que levar em consideração que a reação do ser humano não é linear. Então, quando se trabalha em ciências sociais, né, a gente não prevê, a gente sabe que o ser humano poderá responder a incentivos, mas pode ter ali algum tipo de demora para ele responder ou reação contrária. Então, tudo isso deve ser levado em consideração no modelo econométrico, e isso está no nosso modelo econométrico quando a gente incorpora um componente de erro ali. Ele captura o comportamento humano, que pode não ser aquele previsível, aquela linha imaginável, né? Então, o termo de erro captura esse componente. Ok? Então, nós estamos justificando o aparecimento desse termo de erro no nosso modelo econométrico, o que diferencia do modelo econométrico, o que diferencia do modelo matemático e o que foi absorvido pela teoria econômica. Okay? Bom, como é que eu estimo isso? Né? Estimação do modelo de regressão, pela abordagem algébrica, eu tenho aqui exatamente algumas hipóteses importantes. Assumindo que o fenômeno em estudo possa ser representado por uma equação de regressão linear simples, para facilitar nossa ideia, para facilitar nossa reflexão, para facilitar nosso raciocínio, para facilitar nossa operação. Nós admitimos o mais simples possível. Partimos sempre do mais simples para depois chegarmos no mais complicado. Então, o mais simples é modelo linear. Simples, tranquilo, ok? Então, vou admitir por hipótese que o modelo tenha esse componente. Y é função de x, certo? Onde y é uma variável dependente, x é uma variável explicativa, que pode ser chamada de regressor, que pode ser chamada de variável independente. O termo de erro aleatório deve ter hipótese sobre ele. Ele tem uma distribuição normal. Normal, com média zero e variância constante. Certo? Então, o termo de erro, apesar da gente não ter a menor ideia do que ele está, qual é o tamanho dele, porque ele está lá para capturar variáveis que estão faltando. Ele está lá para capturar erros de medida. Ele está lá para capturar comportamento do ser humano. Eu não tenho a menor ideia, mas eu tenho que admitir a hipótese que ele tem uma distribuição normal. Ele tem média e variância. E ele se comporta como se fosse um sino. Beta 0 e beta 1 são parâmetros desconhecidos, e são esses dois itens que nós vamos estimar. Né? E o I é um componente de observações. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, Então, o I representa o índice de observação. Então, especificar bem é a nossa ideia inicial. Bom, o método de estimação é uma síntese da forma de se ajustar uma reta aos dados. Né? São dois métodos importantes, o método de mínimos quadrados ordinários e o método de máxima verossimilhança. Nós vamos usar de partida o mais simples, nós vamos usar de partida aquele que permite a gente refletir um pouquinho sobre como funciona a profissão econometrista. Né? Então, vamos partir do método mais simples, vamos usar o método de mínimos quadrados ordinários, depois nós avançamos nos diversos outros métodos. Existem diversos outros métodos. Então, eu tenho lá o aspecto teórico e o aspecto empírico. O teórico é aquilo que a gente prevê da população. Nem sempre você consegue estimar modelos que capturam todas as informações da população. Então, eu tenho uma população que é gigante, que é imensa, mas eu não tenho possibilidade de atingir toda a população, eu elaboro um modelo teórico sobre a população e agora eu crio uma amostra e vou, a partir daquela população, gero uma amostra com menos observações e aí dessa amostra eu estimo os parâmetros. E aí vou verificar se esses parâmetros estimados, que estão aqui, ó, beta 0 chapéu e beta 1 chapéu, eles equivalem a uma população beta 0 e beta 1.
Para isso, eu vou isolar esse termo de erro aqui, porque eu quero estimar o beta zero da minha amostra para que ele possa inferir sobre uma população. Então, a partir da minha amostra, eu vou chegar numa população. Bom, aí eu tenho que o termo de erro é exatamente aí, já entrando no método de mínimos quadrados, né? Lembre-se que o erro é a diferença entre o observado e a reta estimada. Então, o observado está aqui e a reta estimada está aqui, ó, nesse componente aqui. Esse componente beta 0 mais beta 1 chapéu x1 é y chapéu. Então, y menos y chapéu é o termo de erro, né? É o resíduo que nós obtivemos a partir da estimação. Esse resíduo vai permitir que eu elabore o meu método de estimação, certo? A partir desse resíduo, eu vou estimar meu modelo. Então, veja o que vai acontecer. O termo de erro, né, que a gente definiu teoricamente, coloquei o chapeuzinho ali para estimar uma amostra, aí ele vira resíduo, né? E aí eu vou adotar um processo para fazer isso, né? Olha, adotar como estimativa dos parâmetros os valores que minimizam a soma dos quadrados dos desvios. Então, está aqui o resíduo, né? Está aqui o observado, está aqui o estimado. Eu vou fazer o quê? Eu vou admitir a hipótese. Como eu quero calcular o beta 0 e o beta 1, eu vou pegar o observado menos o estimado, que está aqui, certo? Aí, como eu tenho cada resíduo em cada função, em cada observação, então o que eu faço? Eu elevo o resíduo ao quadrado. Se eu elevei o resíduo ao quadrado, porque eu tenho valores negativos e os valores positivos naquela linha de regressão que a gente tinha falado lá atrás. Tem valores abaixo da linha e tem valores acima. Eu levo todo mundo ao quadrado, né? Se eu elevei o resíduo ao quadrado, eu elevo também o lado direito ao quadrado. Aí o que eu faço para achar os valores que minimizam a soma dos quadrados dos resíduos? Eu aplico uma técnica de derivada, uma técnica matemática simples, que eu vou derivar essa função para obter o beta 0 e o beta 1, que minimiza a soma dos quadrados dos resíduos, né? Eu vou somar todos esses resíduos e vou derivar. Olha lá, somei todos os resíduos e vou derivar agora essa minha função em função de beta 0 em função de beta 1. Né? Então, eu vou obter os parâmetros beta 0 e beta 1, né, a partir do momento em que eu estiver aplicando a derivada. Só derivar isso aqui, eu isolo a minha incógnita. A minha incógnita aqui é quem? Beta 0. Minha incógnita é quem aqui? Beta 1. A variável y e a variável x são observadas. Eu fui lá na base de dados e peguei. Agora eu vou simplesmente encontrar as incógnitas. Então, derivo essa função e vou chegar a essa situação. O beta 0 derivando essa função, e esse caso está no capítulo 3 do Gujarati, a demonstração matemática toda está lá. Eu tenho uma nota de aula que eu vou deixar disponível para vocês lá no meu blog, né, para que vocês busquem essa nota de aula para derivar isso. Então, eu tenho o beta 0, que é igual a média menos beta 1, média de x, e o beta 1 é essa estrovenga aí, ó. Somatório de yx menos somatório de y, vezes somatório de x dividido por n, dividido tudo por somatório de x ao quadrado, menos somatório de x elevado ao quadrado, dividido por n. Então, esses dois termos aqui, eles saem da derivada daquela equação anterior, e ele chega a ter aí, o isolamento das variáveis. O beta 0 depende de beta 1, eu calculo o beta 1, substituo no beta 0, tiro as médias, substituo ali naquela equação do beta 0, tiro as médias, eu tenho o parâmetro estimado. Simples assim. É muito simples esse processo. Veja só que coisa legal. Cheguei no meu sistema de equações, onde eu tenho duas incógnitas, né? E aí eu vou fazer a estimação. Bom, e por fim, vem aí o erro padrão da estimativa. O que é o erro padrão da estimativa de um modelo econométrico? É o desvio padrão da média, levando as devidas proporções à estatística. Na estatística eu calculo a média, depois eu calculo o desvio padrão. Na econometria eu calculo o y chapéu, os beta 0 e beta 1, o y chapéu, e aí eu calculo o erro padrão da estimativa. Usa-se os resíduos da reta de regressão pelo mínimo quadrado para estimar a variância dos erros. Simples assim. O erro padrão da estimativa é o somatório de todos os resíduos que eu obtive na minha regressão, elevado ao quadrado dividido por n menos 2. Por que n menos 2?
porque eu tenho beta 0 e beta 1 como incógnitas. Então, eu tiro 2 graus de liberdade para ter aí a medida do meu erro padrão da estimativa. Olha que legal. Eu estou construindo aqui a média e a variância na estatística. Eu estou calculando aqui o beta chapéu, o y chapéu e o meu erro padrão da estimativa. Ele tem uma relação direta com a estatística. Ok? Então, vamos lá. A variância, tirar a raiz quadrada, vira um erro padrão. Né? Como lá também tinha a variância, dividir a raiz quadrada da variância, vira o desvio padrão. Então, erro padrão e desvio padrão são equivalentes nesse caso aqui. Ok? Hipotético. Eu tirei esse exemplo aqui do livro do Gujarati na versão 2006. Apesar de eu estar trabalhando com a versão mais nova, 2011, mas esse exemplo aqui veio da versão 2006, certo? Então, veja, na página 71 eu tenho essas duas amostras, essas duas variáveis, né? A observação Y e a observação X. Eu quero estimar um modelo. Bom, eu já sei que eu preciso derivar, fazer aquelas conversas todas, e aí eu vou chegar no sistema de equações. Então, a partir dessa amostra, né, eu vou fazer exatamente o quê? Eu preciso encontrar beta 0 e preciso encontrar beta 1. Tá, então eu já tenho aqui as minhas equações. O que eu vou ter que fazer? A partir daquela amostra, construir uma base de dados, calcular a média de x, a média de y, calcular y vezes x, somatório de x, somatório de y, depois pegar o x elevado ao quadrado, somatório de x ao quadrado, somatório de x elevado ao quadrado. Então, para fazer isso aqui, eu vou fazer algo que vocês já fizeram aí. Olha lá. Eu vou pegar y e x, tranquilamente, multiplicar y por x para encontrar aquele numerador que eu já tinha mostrado ali. Então, vou só pegar aqui, olha aqui, o somatório de y, o somatório de x, né? A média, divide por 10 a taxa média, depois eu multiplico 70 por 50, vou ter essa soma aqui, aí vou ter o resultado de x elevado ao quadrado, pego o 80 elevado ao quadrado, então vou montar minha tabelinha aqui, olha como é simples, olha o que o computador vai fazer para vocês. 205 é o somatório de yx, x ao quadrado somatório 322, aí o que eu faço? Simplesmente vou substituir na minha fórmula. Né? Vou substituir na minha fórmula. Beta 0 é igual a y média, então a média está aqui, a x média está aqui, beta 1 é somatório de xy, somatório de y, somatório de x, aí é só substituir, olha lá. Substituí o beta 1, cheguei ao meu 205.500, 322.000, só ir colocando os valores aqui e fazer a continha. Cheguei no meu beta 1, aí o meu beta 1 foi 0,5091, aí eu substituo lá em cima na média. A média lá foi 111 para y, a média foi 170 para x, e aí o que eu tenho? Eu tenho 0,5091 aqui, observo aqui as minhas médias aqui, e eu tenho o valor do intercepto. Então, a minha equação está estimada bem bonitinha, olha aí. Y estimada é igual a 24,45 mais 0,5091. Eu tenho os dois parâmetros que estavam que eu estava em busca deles aqui. Ok? Então, olha que coisa legal. A gente fez aqui um exercício muito rápido, um exercício prático, né, que vai me permitir entender exatamente o que é que a gente está querendo nesse curso. Então, eu tenho aqui o primeiro modelo, a primeira forma como eu vou trabalhar. Vou até mostrar como que calculo o erro padrão da estimativa. Eu vou lá pegar o observado menos estimado, onde eu vou pegar o y estimado, vai usar a minha fórmula, atribuir o valor de x aqui, substituir o valor e eu vou tendo aqui, ó, 24, 45, 0,50, 91 multiplica por 80, eu vou ter o valor de y1 aqui, que é o y estimado no tempo 1, né? Então tá lá, 65,18. Y2, aí vai estar lá, 75,36. Y3, aí vai estar lá, 85. Eu vou substituindo os valores aqui, ó, na minha fórmula que eu estimei, eu vou encontrar o y estimado, que é aquela reta que nós fizemos lá no primeiro slide. Então, montei a minha reta, o observado menos o estimado vai ser quem? O meu resíduo. Olha lá, observado menos estimado, 65 menos 75, 10, menos 10. 90 menos 85, 4,45. 95 menos 95, 0,72. Aí vai, certo? 110 menos 105, aí eu tenho o resíduo.
né? Aí o que eu vou fazer? Aplicar na fórmula aqui o resíduo, elevo aqui, pego o somatório desse resíduo, né? Elevo aqui ao quadrado e divido por n menos 2, eu vou ter o erro padrão da estimativa. Ok? Aí eu tenho o desvio padrão da estimativa. Então, pessoal, é simples assim o curso de econometria. O que eu preciso agora trabalhar com vocês é que as coisas vão ficando um pouquinho mais complexas, porque eu vou ter regressão múltipla. Não vou ter regressão linear simples. Eu vou trabalhar com regressão múltipla. Quando eu vou trabalhar com regressão múltipla, pessoal, eu vou ter que usar o artifício que é matricial, para facilitar. Então, eu já vou sugerir para vocês essa semana, né, para vocês já entrarem aqui na página 834 do livro do Gujarati, o rudimento de álgebra matricial, para vocês relembrarem, porque vocês já estudaram isso no curso de matemática, se não me engano, matemática 2, né? Não tenho certeza onde que está isso dentro do curso, eu não me lembro mais, mas vocês já estudaram matrizes, então vocês vão relembrar as matrizes pelo apêndice B e vão agora entender como que eu estimo isso aqui por matrizes. Simples. Veja, né? Eu vou admitir agora que eu tenho regressão linear múltipla. Não é só a regressão linear simples, como a gente estava agora. Y é função de x1, x2 e xk. x3, x4, x5, xk. Ao invés de trabalharmos isso no modelo algébrico, a gente trabalha isso no modelo matricial. Definindo aqui variável dependente, variáveis explicativas, beta 0, beta k, coeficiente linear, coeficiente de regressão e o termo de erro. Do mesmo jeito que a gente definiu lá atrás. Então, o modelo de regressão linear múltipla é a novidade no curso de econometria. Então, nós vamos admitir a hipótese que nossa variável é em função de mais variáveis. 2, 3, 4 variáveis. E para facilitar a nossa ideia, nós vamos colocar isso no modelo matricial, né? Onde eu tenho lá o vetor, né? Eu tenho uma matriz, eu tenho um vetor, e eu vou fazer isso virar um processo matricial. Se eu vir um processo matricial aqui, eu vou fazer isso, ó. Vetor de variável dependente, matriz de variáveis explicativas, vetor de parâmetros a serem estimados e vetor de termos de erro. Isso aqui pode ser representado algebricamente desse jeito aqui. Y é igual a x beta mais o termo de erro. Ótimo, o que eu preciso aqui? Eu tenho uma matriz de variáveis explicativas, eu tenho uma matriz que eu tenho que encontrar um componente de intercepto, e esse intercepto está representado pelo vetor de 1 aqui, e os B1, B2 e B3 está representado por esses componentes aqui, né? Então, qual é a perturbação matemática das matrizes? É eu tentar obter aquele mesmo processo que eu obtive lá atrás. Agora eu vou ter o quê? Que isolar o termo de erro, E transposto E, né? Eu tenho o transposto de um vetor multiplicado pelo seu vetor, aí fica exatamente o somatório do erro ao quadrado, que era aquele somatório que eu tinha colocado lá atrás no modelo algébrico linear simples. Então, eu tenho agora o somatório do termo de erro elevado ao quadrado, e eu quero minimizar isso aqui. Mesma ideia agora, ou seja, ao invés de trabalharmos com álgebra linear, eu trabalho com álgebra matricial, certo? Então, vou fazer E transposto E, então eu vou pegar quem é Y menos X beta. Quem que é isso aqui? Da onde saiu isso aqui? Isso aqui, ó. Quem que é Y menos X beta? Só passa esse termo para cá, é o E. Agora eu vou elevar ele ao quadrado e vou derivar. Então, vou fazer exatamente isso aqui, ó. E transposto é Y menos X beta transposto Y menos X beta. Fazendo esses produtos aqui, para quem não se lembra, corra atrás lá do capítulo. Você vai ter a derivada de E quadrado, E transposto E, em função dos parâmetros que eu quero estimar, vai ficar menos 2x transposto Y mais 2x transposto XY igual a zero. Primeiro, ponto crítico. Depois, eu vou chegar
no ponto de minimizar a soma dos quadrados desse troço aqui. E eu vou chegar nessa conclusão. O parâmetro estimado vai ser x transposto x menos 1, x transposto y. Então, veja que aqui vão entrar propriedades estatísticas, propriedades matriciais que vocês já estudaram também. X transposto x, a inversa dele. Então, como é que eu calculo a inversa? Lembre-se lá na nota de aula. Inclusive, eu vou deixar a nota de aula também de matemática para você. X transposto y. Então, vou pegar a matriz x, transpor ela e multiplicar por y. Então, vou ter o parâmetro estimado. Olha, é muito lógico esse desenvolvimento algébrico aqui. Aqueles que já têm alguma habilidade com matemática, exercite. Aqueles que não têm, vão procurar estudar isso durante essa semana. Vão procurar entender isso aqui essa semana, certo? Aí veja que eu estou agora aplicando a matriz para aquele mesmo exemplo que eu apliquei lá atrás. Eu tenho lá a minha matriz, meu vetor de variável y, tenho o meu vetor de variável x e tenho aqui um vetor de 1 para poder soltar o beta zero, certo? Porque eu preciso que tenha esse termo aqui para poder ter um intercepto na minha equação. E o termo de beta 0 e beta 1 serão os estimados e o componente de erro serão calculados. Então, olha só o que nós vamos fazer. Mesma coisa, pegar agora e substituir isso aqui. Só que isso aqui vai ser substituído de acordo com a nossa regrinha. Ó. X transposto x menos 1, x transposto y. Certo? Então, x transposto y, vou pegar esse x, transpor, achar o produto deles dois, transposto vezes o x, achar uma matriz quadrada, achar a inversa dessa matriz, e é preciso que tenha a inversa, porque senão não tem parâmetro estimado. Depois eu vou pegar x transposto vezes y, né? Vou pegar o x e multiplicar por y e vou ter o resultado do meu parâmetro. Simples assim. Não tem segredo, não tem nada. Só preciso agora tentar estudar, rever aquilo que vocês já viram no curso de matriz. Bom, então vamos lá. Vou estimar isso aqui, ó. X transposto y, 1110, 205. Então, já tenho x transposto y, essa parte aqui. Aí eu quero agora calcular x transposto x. Esse aqui, calculo, vou pegar o x transposto e multiplicar por x, vou chegar a essa matriz aqui. Essa matriz aqui eu vou calcular o inverso dela. Então, eu vou chegar no inverso dela, o inverso dessa matriz aqui vai ser exatamente esse termo aqui. Lembra das propriedades de inverso? Né? Você tem que ter cofator, depois multiplica, depois acha a adjunta, tem que ter, o determinante tem que ser diferente de zero, porque tem que existir esse determinante, aí tem que fazer aquelas propriedades matemáticas todas que vocês já conhecem. Né? E depois é só aplicar x transposto x vezes isso aqui, olha lá, essa inversa multiplicado por isso aqui, vai dar exatamente os termos que nós tínhamos calculado lá com a minha equação normal. Olha lá, 20, 0, 50, 79, 24, 45. Esse exercício está no Gujarati, lá na versão 2011, lá nos apêndices. Podem pegar lá, tá desse mesmo jeito que está aqui. Basta vocês sentarem e entenderem o que está acontecendo, entenderem essa lógica para poder ter o resultado. O resultado vai ser exatamente igual nas matrizes àquele outro modelo que nós vimos lá atrás. Ok? Então, observe que a gente tem aqui a lógica do nosso processo aqui mais desafiador no curso de econometria. Aquele aluno que vem de uma boa base estatística e matemática não viu novidade nenhuma aqui. Né? Aquele que teve um pouquinho de dificuldade, bom, muito bom, oportunidade para resolver. Oportunidade para solucionar essa dificuldade. Né? Vocês tiveram professores de matemática, tiveram professores de matrizes, tiveram professores bons de matemática, cálculo 1, cálculo 2 e cálculo 3. Então, agora, se eu tive dificuldade lá, agora é a hora de resolver essa dificuldade para entrar no curso de econometria. Então, é necessário que vocês pratiquem isso, porque isso é insumo básico aqui no nosso curso. Então, esse processo todo de matemática, quem está fazendo aí economia matemática, aproveite para entender direitinho os procedimentos, porque aqui, quem tem um bom curso de matemática não viu nada de novidade.
Cadê a novidade? Nenhuma. Zero. Só conta. Só conta que nós fizemos. Ok? Então, é interessante que vocês percebam isso. A avaliação do modelo, nós vamos passar por três estágios: o critério estatístico, o critério econométrico e o critério econômico. Lembre-se, o propósito da econometria é fazer uma análise estrutural de tudo aquilo que nós estamos estudando. Análise de política econômica, ou de políticas públicas, né? Ou de política da empresa que vocês trabalham, ou de políticas públicas que nós estamos observando, né? Ou política econômica de um aspecto mais geral, e, sobretudo, o propósito da econometria é gerar previsões. Né? Você, a partir da base de dados, tentar prever o que vai acontecer na próxima semana, no próximo mês, nos próximos 6 meses, até o final do ano. Né? Até para dar consistência naquele relatório Focus que é divulgado pelo Banco Central toda segunda-feira. Aquele trabalho é um trabalho de econometrista. Aquele trabalho é um trabalho de economista. Né? Os escritórios distribuídos pelo Brasil todo que oferecem aquela análise do Boletim Focus é feito por um econometrista. Não tenham dúvida disso. Né? Então você monta um modelo matemático, monta um modelo econométrico, monta a base de dados, estima o modelo e manda para o Banco Central. O Banco Central reúne 100 econometristas e depois acha uma média e divulga o que é que a gente espera para o final do ano, da taxa de inflação, da taxa de juros, da taxa de câmbio, do crescimento do PIB, da dívida pública, das exportações, tudo isso. Né? Então, é o nosso trabalho, montar aquelas estratégias, aquelas previsões para que a gente possa ajudar a sociedade a tomar decisões, seja ela de investimentos, seja ela de políticas públicas. Né? Bom, então, para falar que o modelo está perfeito, que o modelo está perfeito não, que não vai ter modelo perfeito. Em síntese, os modelos não são muito bons, mas eles ajudam muito você a trabalhar. Né? Você tem que ter bons modelos, mas não necessariamente na pretensão de que o modelo vai ser perfeito. Não vai existir isso. Né? Não tem modelo perfeito. Existe modelo bom. Em geral, os modelos não são fáceis. Eu vou até emprestar aqui a fala do George Box. Em geral, os modelos estão errados, mas eles são muito úteis para os tomadores de decisões. Nós precisamos de modelos para tomar decisão. Né? Então, a gente vai olhar o modelo e vai tomar uma decisão. O que vem acontecendo, qual a probabilidade de dar tudo errado? Tanto. Então, se der tudo errado, eu tenho uma expectativa. Se der tudo certo, eu tenho outra expectativa. Ok? Então, essa é a nossa lógica, essa é a nossa atividade enquanto econometrista. Né? Nós temos que trabalhar com isso. Só que para entregar esse modelo, para entregar esse resultado para a sociedade, para o Banco Central, para o seu gerente, para o seu diretor que vai tomar decisões, para o setor público, para arrecadar melhor no ICM no próximo mês, para quem fizer uso, nós precisamos avaliar se o modelo está bem estimado. Pelo critério estatístico, pelo critério econométrico e, sobretudo, pelo critério econômico. Se respeitou tudo aquilo que nós admitimos como hipótese. Só fazendo uma chamada aí para ver se está todo mundo aqui. Espero que vocês tenham entendido aí a minha primeira fala. Até a próxima aula. A gente se fala, qualquer coisa, vocês podem se comunicar ali pelo WhatsApp, ok?